falando também sobre o PL do marco temporal, com 3 ministérios, União Brasil entrega apenas 2 votos contra o marco temporal. Coloca as risadas aí, que é engraçado. Viu? Tá parecendo o Bolsonaro. Bom dia, tudo bem? Bom dia Timóteo, bom dia para os nossos ouvintes da Ouro Branco FM, bom dia a você que está nos assistindo. Foi com grande satisfação que a gente viu ontem uma aprovação do marco temporal, que é uma coisa que dá uma segurança maior aí para a questão das terras e da legitimidade aí para o agro. E a União Brasil entregou só 2 votos, pois é, e a União Brasil não tá, parece estar cada dia menos alinhada aí com o governo, o desgoverno Lula, porque hoje de manhã ainda vi um tweet do Paulo Aze, que é o presidente da União Brasil aqui na Bahia, falando muito mal da vinda do Maduro ao Brasil e dizendo que isso é péssimo para o governo e que eles estão extremamente decepcionados. Enfim, parece que está rolando aí mesmo do Centrão um desembarque, né? Já liberaram as emendas semana passada, agora já estão com as emendas liberadas, agora podem começar a se manifestar, e o Lira parece que vai passar de trator aí por esse governo, botando em pauta coisas que não interessam muito ao desgoverno Lula, mas que ainda interessam muito à população brasileira. Então, ontem o Congresso, graças a Deus, aprovou isso, e isso é muito bom, e mais uma derrota em tantas, desde domingo, quando desembarcou esse ditador, que o Lula vem sendo uma pessoa mal vista, tanto no Brasil, pela esquerda e pela direita, por jornalistas sempre tão alinhados e principalmente pelos colegas aqui da América Latina. Então parece que foi um tiro no pé, como há muito tempo o Lula não dava. Uma semana péssima, hoje é só quarta-feira. Jornalistas são agredidos por seguranças durante saída de Maduro. Olha, gente, eu vi as imagens. É exatamente a democracia que a esquerda defendeu ano passado. Eu acho lamentável, né? Ele agrediu uma mulher que estava trabalhando, uma jornalista. Há muito tempo a gente viu eles agredirem o pessoal da direita, é a primeira vez que a gente vê uma agressão assim direta a um jornalista da Rede Globo. E ainda bem que foi da Rede Globo para repercutir bastante esse absurdo, porque já é um absurdo a gente ter recebido esse ditador sanguinário, cujo relatório da ONU diz que ele é responsável por estupros, por tortura, por assassinatos em toda a Venezuela. Quer dizer, a gente recebe com honras de chefe de Estado um ditador sanguinário, como se ele não o fosse, e aí o nosso presidente, como se talvez se identifique, diz que não, imagina, tudo narrativa o relatório da ONU, tudo é narrativa. A gente está vendo, a Délis Ortiz sentiu aí a força da narrativa, né? Narrativa, assim, forte mesmo, da falta de liberdade, da falta de liberdade de expressão, da censura. Diz que na Venezuela já não tem mais jornalistas, lógicos, nem de esquerda e nem de direita, porque não existem mais. Jornalismo é quem pergunta, e é um ditador pergunta, são sempre inconvenientes. Diz que casualmente essa da Délis era como ele pretendia pagar a dívida externa brasileira, e parece que ele não gostou muito de responder, e saiu, e começou esse tumulto. Então, imaginem vocês como é que nós vamos ficar daqui a algum tempo, né? Sem poder questionar, sem poder perguntar. Vários outros líderes de esquerda se manifestaram. Um absurdo esse Maduro participar de qualquer tipo de reunião, como se ele fosse um defensor da democracia ou dos direitos humanos. E o nosso presidente ainda dizendo que se a má vontade com a Venezuela é só quem está acreditando na narrativa. A narrativa não, meu querido. O relatório da ONU, que trata aí de um sanguinário, torturador e estuprador. E só para lembrar vocês, 90% da população da Venezuela hoje vive em extrema pobreza, e de 30 milhões de habitantes, já 7 milhões fugiram da Venezuela, porque deve ser realmente um lugar que respeita os direitos humanos, o direito do trabalhador e o seu cidadão. Então, por aí você tira, né? Eu até coloquei ontem no meu Instagram, parece que essa regra que a nossa mãe nos ensinou para sempre deve valer para tudo. Então, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Perfeito. Então, é isso aí. Tem até um editorial do Estadão hoje, na mesma linha, e a gente precisa entender que essa amizade que vocês tão bem falaram, né? Uma amizade, né, de companheiro aqui, a Vanessa até simulando como seria o diálogo, essa amizade também extremamente mal vista pelos outros líderes sul-americanos.
foi criticada, dizendo que reunião bilateral é essa entre o Brasil e a Venezuela. Estão combinando que grande parte desses outros presidentes de esquerda recebem milhares de refugiados venezuelanos todos os anos, fugindo desse regime sanguinário que traz fome e miséria para o seu povo. E aí foram criticar essa conversinha bilateral. E depois criticaram, é evidente, a fala inteira do nosso excelentíssimo ex-condenado atual presidente. Então, só para dizer para vocês que foi muito ruim isso que aconteceu, ele acabou se alinhando a um regime sanguinário, tem imprensa vendida, porque vocês precisam entender que editoriais positivos em relação ao Lula têm preço. Você vai lá na Segov e vê quanto que eles pagam da Secom lá para os anúncios, para a galera passar esse pano todo, numa coisa que não tem desculpa. Você receber um ditador sul-americano com várias sanções vai trazer para nós, Brasil, e isso eu tenho medo na área econômica, várias sanções econômicas. Vou te perguntar aí, você que está nos ouvindo, se você tiver dinheiro e você pode investir em vários países, depois dessa conversa aí do Lula sobre a Venezuela e receber o Nicolás Maduro, você realmente vai investir aqui? Você que tem dinheiro para abrir um negócio aqui no Brasil, vai abrir aqui ou vai guardar seu dinheiro? Porque lá na Venezuela não existe prosperidade nenhuma. Os números econômicos são abaixo de tudo. A inflação mais de 1000%, o dinheiro não vale nada, todo mundo só circula em dólar. Quem sobrevive é porque tem algum cargo público, como em Cuba. É isso que você quer para você e para os seus filhos. Isso para ti é democracia? Para mim não é. Então, assim, o governo Lula se alinhou nesses últimos meses, que entrou no governo, com a Rússia, com a China, com a Venezuela e com a Nicarágua, que também persegue os cristãos. Então, só para você ver com quem estamos andando aqui no Brasil e o que precisamos evitar a todo custo. Ô, Tati, falando sobre isso, vamos lá, Felipe Dilon. 8h58, presidente do Uruguai critica a fala de Lula sobre Maduro, abre aspas, tapar o sol com o dedo. O Lacalipou, presidente do Uruguai, criticou a defesa que o Lula... Pega o vídeo, por favor, aí, para colocar para quem nos acompanha na rádio também, ele falando. Demonstrou mais uma vez que ele juntou todos os líderes e todos estavam animados, porque o Brasil é uma locomotiva, né, um grande facilitador da prosperidade da América Latina, o maior país da América Latina, o mais rico, o mais habitado. Então, todos os líderes vieram querendo encontrar um Lula que não acharam. E aí a gente já percebe, né, nessa fala do presidente do Uruguai que não vai haver esse alinhamento que o Lula tanto sonha aí da América Latina, falou aí em moeda única, palhaçada, moeda única então é uma palhaçada. E a gente tem visto movimentos de países menores, talvez mais fáceis, né, de terem seu povo consciente, como é o El Salvador, o Paraguai, o Uruguai, que são países muito pequenos, andando numa pauta econômica mais séria e trazendo prosperidade, apavorados já com essa fala do Lula e esse jeito. Então, essa posição aí de grande líder da América Latina, que pode promover a paz mundial, virou essa agenda do nosso Itamaraty, virou piada internacional. Essa que é a verdade. O Lula hoje é uma piada internacional. E eu tenho muito medo do que o Brasil pode sofrer, porque hoje temos um presidente que, além de corrupto, é uma piada internacional. É alguém que se posicionou internacionalmente com o que há de pior para a liberdade, para as pessoas, para um povo. Então, esse é o presidente que temos, que foi vítima de críticas, inclusive do esquerdista, do presidente atual do Chile, e críticas duras do presidente do Chile contra essa aproximação de Lula com Maduro. Parece que Lula se aproxima com Maduro, com Cuba, com a Nicarágua e gradativamente vai começar a se afastar do Chile, do Peru e de todo o resto da América Latina, que não viu com bons olhos e não está vendo com bons olhos, como nenhum brasileiro de bem pode ver com bons olhos o que está acontecendo na nossa política externa. Estamos nos alinhando com os genocidas.
acuse-os daquilo que você é. Estamos vendo na prática hoje. Os esquerdistas tanto falaram do nosso presidente Bolsonaro e agora estão tendo que conviver com um genocida de verdade e tendo que entrevistar e tomando porrada de genocida de verdade. Porque não se brinca com a democracia e não se brinca com a liberdade de expressão. Ouviu, mídia? Inclusive, a pauta do programa de hoje é a matéria principal, o Lula que já convocou uma reunião de emergência hoje. Acho que já está acontecendo esta reunião de emergência porque o governo atingiu o patamar mais baixo desde janeiro, né? Editorial do Washington Post ontem, 6h58 da tarde. Brasil, Lula prometeu salvar a democracia. Por que está abraçando o Maduro? E aí vai, dizendo que o Lula não é democrático, que não é... Eu acredito que o Brasil não está nesse nível de isolamento para você chegar e pedir desculpa, e aí eu passo o pano aqui na imprensa nacional, mas a gente tem mais gente de olho nisso. Eu acho que o que ele fez essa semana, juntar todos os líderes da América Latina, trazer o Maduro para a reunião, pegou malíssimo para ele. O encontro não deu em nada, não fizeram nenhuma resolução e nem recuperaram a Unasul, que nasceu e continua morta. Porque, eu já falei, metade da América Latina está, nesse momento, contra o Lula pela presença do Maduro nessa reunião. Então, assim, não acho que isso tudo aconteceu em vão, não. Acho que nós dependemos ainda muito de comércios internacionais, de acordos internacionais. Sanções podem nos atrapalhar muito e podem até fazer a situação do Lula ficar complicada. Então, ele fez essa presepada no início da semana e levou o marco temporal na cabeça ontem do Congresso Nacional. Acho que a paciência com o Lula está diminuindo e o dinheiro vai precisar aumentar, mas acontece que o dinheiro vai começar a diminuir. E aí nós vamos ver que não vai ter centrão certo para manter ele no poder. Essa é a minha opinião. Pode ser que eu seja otimista demais, mas eu estou vendo o que está acontecendo com a imagem do Brasil e desse presidente no resto do mundo. E é péssima, muito ruim. Agora é ruim, inclusive, para os seus pares na América Latina. Mas depois da visita do Maduro, você acha que o Lula pode cair? Sim ou não? Não, é lógico que ele não vai cair depois da visita do Maduro. Ele vai cair em decorrência das ações que ele está fazendo no mercado internacional. Isso eu concordo. Isso acelera. Por quê? Porque daqui a pouco ele vai querer taxar o agro, a gente tem outras coisas acontecendo, eu não sei se é pauta, mas tem aquela mulher do MST que foi ameaçada de morte. Quer dizer, várias cortinas de fumaça estão se desfazendo. E quando a cortina de fumaça vai se desfazendo, as pessoas vão começando a enxergar as coisas como elas realmente são. Então, o Maduro, ou o Chávez anteriormente, não chegou na Venezuela e nesse ponto de ser um ditador e mandar em tudo à toa. Ele contou com a ajuda da Suprema Corte venezuelana para acontecer isso. Então, assim, se ainda temos um Estado democrático de direito, se ainda temos uma Corte Superior que defende os interesses da nossa Constituição, se isso ainda é verdade nesse país, então a gente pode ver que o Lula não vai fazer essa ascendência ditatorial como fez o Maduro. Ou, pelo menos, eu gostaria muito de acreditar que, quando se fala de Estado democrático de direito, também estamos protegendo o Brasil desse tipo de ditadura. Não é? O deputado estadual Diego Castro utilizou a tribuna da ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia, na tarde desta terça, para criticar o tratamento dado pelo Lula ao líder da Venezuela, Maduro. Pelo menos tem alguém, né? Botou aqueles deputados da Assembleia Legislativa ouvirem a verdade um pouquinho, né? Eu acho uma glória. Fico feliz de ter alguém que ocupa a bancada para dizer isso. Em Brasília teve várias cartas também para a Embaixada Americana e o Diego Castro subiu aqui na Bahia para ter a coragem de falar o que tem que ser dito, porque aqui na Bahia parece que a verdade ela anda encoberta e a passação de pano virou uma realidade absurda aí na mídia baiana, em todos os níveis, né? O que é uma pena, porque a capacidade de questionar é o que fazia antes do Nordeste, da Bahia, grandes centros intelectuais que nós perdemos aí por essas passações de pano, essa falta de pergunta, essa falta de questionamento por parte de políticos, da imprensa, de todo mundo. Parabéns aí ao Diego Castro, que se manifestou na tribuna da ALBA, um lugar
petista, praticamente, as suas ideias e o que clama todo o povo brasileiro. É um bandido, é um narcotraficante e, como disse a nossa ouvinte, esse acordo é de liberação de fronteira para os aviões passarem numa boa, levando droga de um lado para o outro. Lula chama líderes e aliados para a reunião de emergência. Conforme o site Poder 360, Lula está preocupado com mais uma derrota no Congresso. Eu acho... se ele primeiro chama os ministros, manda deixar o celular do lado de fora para tentar arrumar todo mundo num churrasquinho. Vocês sabem que já tem uma treta forte envolvendo o presidente da Petrobras, o ministro de Minas e Energia e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Já a Marina Silva se segurando ali por um pouquinho por causa dessas posições dela bastante xiitas e pelo próprio andamento da pasta dela, que não tem apresentado nenhum dado positivo, muito antes, pelo contrário, o Ministério do Meio Ambiente parece que está mais largado do que nunca, né? Desmatamento no Cerrado, desmatamento na Amazônia, enfim. Então, acho que assim, esses ministros que têm ficha corrida, eles não estão entregando nada para a população. E muitos deles também não estão entregando nada do comprometimento político com o parlamento, que é o tal toma lá, dá cá. Tanto que a gente falou aqui no primeiro bloco que a União Brasil tem 2 ministérios e votou em peso contra o marco temporal, ou seja, contra o governo Lula. O que parece é que ele vai ter que mexer para conseguir qualquer tipo de benefício no Congresso. Com esse ministério aí, ele está inoperante, mesmo os ministérios que estão com o Centrão, como bem eu falei, eles estão sem pauta, eles estão sendo atropelados pelos esquerdistas em outros ministérios, e o que a gente tem visto desde o início do ano é um governo sem plano de governo, sem plano de país, é uma atrapalhação do início ao fim, tanto política quanto econômica. Eu realmente não acredito que esse governo consiga ir a lugar nenhum, ele vai tentar, talvez, uma reforma para se manter um pouco mais ativo. Mas a verdade é que, desde o tal do churrasquinho, com celulares do lado de fora, eu não sei o que ele pediu, o que ele falou, o que ele botou. Eu sei que, seja lá o que foi que ele disse, não deu certo, porque lá no marco temporal ele perdeu. Então, o que a gente está vendo é isso. Muitos ministérios foram acordados com esse pessoal da Cartinha da Democracia, muitos, né, que assinaram essa Carta da Democracia, estão incomodados com a visita do Maduro e as posturas internacionais. A gente tem o problema da economia, que está cada vez pior, e agora esse governo inoperante. Eu acredito que sim, que ele deve talvez mexer nesses ministérios. Já esvaziaram vários ministérios, a própria Câmara tirou passa de um lugar, mandou para outra, tornou ministérios inúteis e tal. Eu acredito que ele deva mexer nisso se ele quer ter algum tipo de chance com os aliados na Câmara. Não sei se vai ter político disponível para passar para ser ministro do Lula e ser comparado a esse ministério inoperante. Essa é a dúvida que eu tenho. Será que ele convida alguém e alguém aceita ser ministro desse desgoverno? Essa que é a questão, porque lá na área da economia ninguém quis, tanto que ele botou o Haddad, a Simone Tebet e o Alckmin nas 3 pastas econômicas, economista nenhum quis se meter. Então, eu imagino que os políticos também do Centrão não devem querer e não devem ter, caso tenham um ministério, se comprometer demais com seus votos ou com as suas bancadas. Acho que ele está com problemas, sim. Vamos tocar o barco. Polícia Federal intima Deltan Dallagnol para depor nesta semana sem motivo. A Polícia Federal intimou o deputado Deltan Dallagnol para prestar depoimento, sem explicitar o motivo da ordem. Sim, na verdade, pelo que você leu na matéria, isso se trata ainda de uma diligência daquele juiz que foi afastado porque estava procurando pelo em ovo em qualquer coisa da Lava Jato para acusar o Sérgio Moro. Eu estou tentando lembrar o nome dele na matéria, está escrito Lu22, o codinome dele é o... Esqueci. Ele também deu branco. Foi aquele que foi afastado. Semana passada. De Curitiba, se não me engano. Exatamente. O que esse procurador estava fazendo? Chamando todo mundo para depor. Esse caso do Roberto Tecla Duran é um réu confesso. Ele confessou que era corruptor e agora ele estava querendo limpar a barra desse cara, achando pelo em ovo dentro do processo. Eles chamam o Deltan de certo para explicar qualquer diligência ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que isso não tem nada que ver com o outro fato
da perseguição da vingança, né? Na verdade, esse cara estava ali na Lava Jato para limpar a barra dos políticos e botar problemas nos processos. Eu ouvi o Deltan Dallagnol na segunda-feira, naquele programa que eu detesto. Aliás, quando a gente vê aquele programa da TV Cultura, você vê o nível, ou melhor, o baixo nível do jornalismo, militante. É uma coisa que chega a ser impressionante pelas perguntas, né? Eles não sabem fazer perguntas, eles fazem afirmações mentirosas, e eu vi o Deltan 2 horas botar esses jornalistas no bolso com uma destreza impressionante. Quando tentam colocar o Deltan como sendo um bolsonarista, ele mesmo diz que ele não é. E eu acho que a gente não precisa ser bolsonarista ou ser de direita para ser correto, para começo de assunto. Eu acho que a gente tem aqui essa tendência à polarização pode nos deixar um pouco cegos com relação às coisas que realmente importam. E as coisas que importam são as coisas corretas. E eu acho que o Deltan é um cara que vai sempre pelas coisas corretas. O que ele acredita que seja o melhor modelo para o país, ele deixou claro, é a liberdade econômica, é a liberdade de expressão, são várias coisas. Eu acho que ele comunga com esses ideais. Talvez não comungue, como nós não precisamos comungar em todos, mas comungue em uns muito importantes. Ele se mostrou um cristão bastante forte ali naquela entrevista, e eu acho que ele prestou um excelente trabalho para o Brasil, dentro de leis que existiam quando ele fez as diligências da Lava Jato, foram anuladas depois pelo Supremo, a própria lei, e foram anuladas as sentenças posteriores. Quer dizer, a lei é depois, a condenação é antes, mas você anula porque a lei de depois mandou anular. Então, ele falou, deixou muito claro, não se deixou abater pela militância dos jornalistas. O que está acontecendo com ele é gravíssimo, porque não é com ele, são 370 e tantos mil eleitores. 345, mais ou 345 mil pessoas que votaram nele em Curitiba. Eu acredito que ele pode não ter a mesma convicção política que eu, mas ele é uma pessoa correta, é uma pessoa que sempre tentou fazer o seu trabalho dentro da lei, tentou combater a corrupção com todas as armas que ele tinha, e esse talvez tenha sido o seu maior crime. Então, eu vejo que essa intimação ela é oriunda daquele outro, de alguma coisa que já realmente vai morrer, porque esse juiz já foi afastado, e eu acredito que a Gabi Arrat, que é a juíza nesse momento, não tenha nenhum interesse em ressuscitar coisas da Lava Jato para achar pelo em ovo, para anular a sentença de corrupto. Não acredito que seja esse o objetivo dela, então acho que essa intimação vai ficar realmente morta, não tem nenhum sentido mais. Mas não falei, não cheguei a falar, estava na pauta aqui, não deu tempo. Governo Lula autoriza indenização ao ex-presidente do Instituto Lula. O Paulo Okamoto, vocês se lembram dele? E aí, Tati, ficou feliz com a notícia também? Essa comissão da anistia é uma espécie de eu encosto meus amigos, quando eu não tenho mais o que fazer, eu encosto eles ali. Aposentadoria, né? É, tipo assim, a garantia, né, de que vou ficar bem. Esse Paulo Okamoto, ele faz parte de todo esse esquema da Lava Jato e só mesmo um Lewandowski na causa, né? Porque a gente sabe que ele deveria ter sido condenado e tudo, mas para quê, né? Se eu tenho um amiguinho ali, o Lewandowski, para limpar a minha barra. Esse Instituto Lula foi, quando ele era presidente, foi alvo de várias denúncias que foram arquivadas, notas fiscais feitas de última hora, palestras milionárias, tudo para justificar, talvez, pagamentos de propina. Mas como o processo não foi até o final, você, eu, nunca saberemos, e ele foi absolvido. E depois de absolvido agora, ele recebe esse prêmio dos direitos humanos e vira um anistiado, né? Porque ele deve ter sido realmente perseguido, né? Deve ter sido uma pessoa que perdeu tudo e ficou com uma mão na frente e outra atrás. Como a gente sabe que existem pessoas hoje no Brasil que tiveram todos os seus bens tomados por medidas arbitrárias, que estão hoje em outros países, sem passaporte. Mas, claro, né? Outros, o Ministério de Direitos Humanos manda um chequinho para casa. Esse é o Brasil. Bem-vindo. Vamos encerrar o programa também para 100.5, no horário Tati Mandelli. Até semana que vem, ou até sexta. Muito obrigado, minha querida. Até sexta-feira, né? Sexta-feira estarei aqui de novo. Um abraço para vocês, um excelente resto de semana para todos.